E aí pessoal, Evandro Luz. Hoje vamos falar sobre o Looking Ahead. O cubo é o 3x3x3, se você ainda não sabe resolver, no meu canal Eximio 18 tem 7 vídeos bem básicos lá para você aprender a fazer por camadas. E aqui mesmo no canal da minha amiga Ivana Ribas eu mostro todos os 119 casos do método avançado. Você tem aí todo o Friedrich. Mas vamos lá, o Looking Ahead é você, enquanto faz alguma coisa no cubo, você já prevê o próximo caso. Isso é importante tanto para baixar o tempo quanto para fazer uma solve mais fluida, né? Então vamos lá. Bem, a cruz está praticamente entregue aqui, né? Tá bastante fácil. Então eu faria assim. Nota que se eu colocar o azul, como o azul é um centrinho depois do laranja à direita, então aqui o laranja já vem para o lugar. Eu vou posicionar o vermelho lá atrás. Posiciono o azul, tá? Posiciono o laranja para descer o verde. Então, posicionei o laranja, eu vou descer o verde. Nota que eu já tenho peças aqui, ó. Por exemplo, essas duas peças aqui são peças que eu posso usar, tá? Já vou observando isso. Ó, tem um caso aqui que eu posso usar também, duas pecinhas que vão ficar em cima. Sempre pegamos as que são mais fáceis, vamos dizer assim, né? E agora eu vou ter que fazer um alinhamento. Eu tô com as 4 peças aqui, né? Quando for fazer esse alinhamento, veja que é interessante que eu já faça de uma maneira que facilite alguma coisa, né? Então eu vou colocar a camada do meio alinhada aqui, porque eu já posso fazer isso aqui direto, encaixar por frente, é uma coisa que eu não gosto muito, né? Quanto eu já vou poder fazer esse caso aqui lá por trás se eu quiser também. Então vamos pegar dos casos mais fáceis primeiro. Então, isso aqui, vamos fazer esse caso aqui, ó. Como eu falei, não gosto muito de encaixar parzinhos por frente, mas, né, vamos fazer isso. Enquanto eu faço isso, eu já vou observando outras coisas aqui, ó, tá? Ó, por exemplo, tem duas peças aí, ó, tá? Ó, essas duas peças, elas estão boas para colocar, né? Já dá para colocar direto. Não que as outras aqui não estejam tal, mas ainda assim essas duas peças aqui, ó, que a gente observou enquanto fazia um caso, é o que a gente vai colocar agora, tá? Então, enquanto coloco, eu já vou observando as outras. Olha isso aqui, por exemplo, olha. É um parzinho feito. A hora que eu encaixar agora, ele vai virar um easy case, ó. Então, posiciono o verde para encaixar o parzinho lá atrás. Enquanto eu coloco, eu vou observando o que acontece com as outras peças, olha. Eu tenho as outras duas aqui, ó. Tá? E vou encaixá-las enquanto fico observando o amarelo para o LL. Então, vou encaixar o último parzinho, tá? E já tem uma LL se formando, olha. Sabemos que é uma LLL, porque forma esse Lzinho aqui. E ela já está exatamente na posição para a gente executar o algoritmo, tá? Olha que a gente já fez aqui as duas primeiras camadas, né? Então vamos executar esse algoritmo aqui. Muito bem, enquanto fazemos isso, já vamos observando a PLL. Tá, isso aqui é um padrão bem interessante. Você nota que já temos aqui um lado que a gente viu que está resolvido, tá? E aqui, ó, não formou par. Então eu não preciso olhar o outro lado aqui. Eu sei que vai ter só isso aqui, ó, resolvido. Tá? Quando forma um par aqui, eu sei que aqui provavelmente vai ter outro. E vai virar uma outra PLL. Então isso aqui, ó, é a F, tá? Vamos jogar lá para trás e vamos resolvê-la. Sempre é interessante você ver esse alinhamento antes. Eu acabei não falando sobre esse alinhamento, ele é parte do Looking Ahead. Então,
Só para exemplificar aqui o que eu me baseio, na verdade na barrinha. A NAF é muito fácil. Eu tenho, inclusive como eu falei, onde eu explico todo o Friedrich aqui nesse mesmo canal, eu falo sobre isso, esse último alinhamento, né? Por que eu já sabia que tinha que vir para cá? Tenho, por exemplo, a barrinha aqui, né? Então eu vou posicionar lá para executar o algoritmo lá atrás. Ela é verde lá atrás. Então eu sei que o lado verde aqui, ela terá que vir para cá. Aquela hora você viu a barrinha feita aqui, né? E a gente comentou a respeito daquele parzinho. Então, ó, se você vê isso aqui, ó, você tem aquela barrinha feita, você não precisa olhar o lado de lá. Aqui você tem um parzinho, olha. Lembra que a gente não tinha e eu falei que então não precisaria olhar o lado de lá? Por quê? Porque quando você tem o parzinho aqui é uma J. Ó, você já vê que aqui tem o outro parzinho, então é a J. No caso da J, aquele último alinhamento é essa peça que está em cima aqui, nesse caso, né? Então vai ter que dar um giro duplo no final, quando terminar o algoritmo. Certo? Olha, as cores estão invertidas, então um giro duplo, né? Isso é o looking ahead, é você, enquanto faz alguma coisa, você vai observando outra coisa que está acontecendo no cubo, né? No caso aqui de forma mais fluida. Enquanto coloca isso aqui, ó, já vai observando, por exemplo, olha, essa peça e essa peça aqui, ó. Enquanto coloca essa peça, já observa, por exemplo, essa peça e essa peça aqui, ó. Enquanto coloca, você viu que já teve, ó, o easy case aqui. Tá acabando, olha. F2L, tem a última aqui. E já vamos dando uma olhadinha aí na OLL, né? Você viu que é um caso mais básico, mais simples que tem, que é a P, e já vamos observando aqui a OLL. Bem, caiu aquele caso que a gente comenta bastante, né? Você tem aqui um padrão, né? Como se fosse uma E, mas você vê que não é a E. E como você não tem aqueles outros padrões, ou tudo igual, ou repetido, tal, né? Você vê que você está aí com uma G. Bem, de que lado que vai estar, que vamos ter que posicionar? Certamente, você vê o seguinte, como você tem um padrão repetido aqui, ó, você não vai ter como acontecer de ter duas peças da mesma cor aqui, ó. Então você já sabe que aqui vai estar o parzinho, ó. Então vamos posicionar ela normalmente aqui. Como tem um vermelho aqui, o vermelho vai estar lá atrás. Vai ter que no final do algoritmo dar um giro anti-horário aqui para acertar, né? E aquele giro anti-horário, acertamos. Sempre acontece assim? Não, dependendo de como esteja o cubo, você vai ter na G, do lado inverso, toda a parte, vamos dizer assim, todas as cores ali unidas e sempre aquele padrãozinho como se fosse uma E, mas você vê que não é uma E. Já expliquei aí em outro vídeo, inclusive, que tem casos que lembram a E, que não são, como a V, por exemplo, né? Não vou mostrar novamente nesse. Dá uma olhadinha lá, acho que tem uma solve comentada, onde eu mostro isso daí. E tem também o seguinte. Às vezes acontece isso, cai desse lado aqui, e você observa isso aqui, ó. Aí você tem duas iguais aqui, e você vê que tem um padrão aqui que são cores opostas. Então você sabe, obviamente, que não é uma R.
Porque na R isso não acontece. Isso acontece aqui quando são a T. Só que ele teria um par aqui. Então, se tiver um par aqui e você vê isso aqui, você sabe que do outro lado não vai ter uma só. Vai ter um outro par. Mas quando acontece esse padrão, você já sabe que você está com uma G também. Olha lá. E como aqui é azul, no final vai ter que dar um giro para cá, né? Isso aí, pessoal, isso é o looking ahead. Você, enquanto faz uma parte do cubo, você observa outra parte. O que está acontecendo enquanto você faz aquela. Assim que isso vai diminuindo o tempo. Como eu falei, eu não sou um cubista bom na velocidade, né? Minha média está aí em torno de 22 segundos. Tem aí uns tempos sub-20 que eu faço, mas não são muitos. Confesso que não são muitos. A média realmente está nos 20 e poucos. Às vezes até a história vai para um pouco mais, como é normal. Já tive médias melhores. No passado eu já tive médias aí beirando os 15, né? Mas depois acabaram roubando aí um cubo bom que eu tinha. Fiquei muito tempo sem treinar e tal. E hoje em dia eu não tenho mais essa obsessão pela velocidade. Eu treino ainda o looking ahead e tudo. Sem querer o tempo acaba até baixando mesmo, né? Mas mais para ter uma solve fluida. E porque, vamos dizer assim, depois que você treina o looking ahead, você vê que a graça do cubo é justamente isso. É você fazer uma parte do cubo já observando realmente outra, né? Recomendo que você tente fazer isso. E você faz de maneira lenta. Não tente fazer isso rápido inicialmente. Com o tempo você vai aumentando a velocidade. No início é importante que você tenha uma fluência. Então alguns treinam até com metrônomo, para cada toque do metrônomo você ir fazendo um movimento e tal. E aí quando chega na PLL você pode até fazer o movimento super rápido, porque você não vai ter mais nada para prever. Porque o ideal é você já prever aquele último alinhamento, como eu falei, antes, e daí você já sabe o que vai fazer, terminou o algoritmo, sabe para que lado girar ou se não vai precisar girar. Mas basicamente é isso, né? Os reconhecimentos aí é uma questão de tempo para você fazer o reconhecimento padrão tanto da OLL quanto da PLL. Como eu falei, é importante que você aprenda a reconhecer a PLL pelo outro lado, vamos dizer assim. Mas se você ainda não reconhece, não tem problema, basta que você aprenda a reconhecer a PLL e depois você executa o algoritmo. Mas o importante mesmo na PLL é você saber como fazer aquele último alinhamento. Que cor ali, que padrão você vai ver para saber onde você vai ter que jogar, para não ter que dar mais uma parada e aí você vai ter que dar uma paradinha para ver para que lado fazer aquele movimento e fica até estranho. Às vezes você tem ali um movimento, você terminou e daí dá uma paradinha e faz aquele último movimento, né? Isso não é legal e se você tem o objetivo de diminuir tempos, isso vai prejudicar o teu tempo. Basicamente eu acho que é isso daí, né? Valeu e até a próxima, pessoal.